No episódio de hoje, vamos explorar algumas das piores experiências de safari já registradas. A pesquisadora e o chimpanzé de Kibale. Era 3 de março de 2016. A chuva acabara de cessar sobre a floresta de Kibale, em Uganda, deixando no ar um cheiro denso de terra molhada e frutos em decomposição. A neblina descia lentamente das copas das árvores, pingando em gotas grossas sobre o solo avermelhado. As trilhas estavam escorregadias, cobertas por galhos e cascas mordiscadas. Sinais da presença constante dos macacos que habitavam aquele labirinto verde. Claire Sutherland, estudante britânica de 26 anos da Universidade de Kent, estava ali havia 2 meses, participando de um projeto de campo em parceria com a Universidade de Makerere. Seu trabalho de mestrado investigava os laços entre mães e filhotes em grupos de chimpanzés selvagens. Determinada e meticulosa, ela passava longas horas observando e anotando comportamentos, mesmo sob chuva ou calor extremo. Claire era conhecida entre os colegas pela disciplina e prudência, mantinha sempre a distância recomendada dos animais e seguia as regras à risca. Mas nenhuma formação acadêmica poderia prepará-la completamente para o imprevisível, para a selvageria que ainda pulsa nas florestas africanas. Naquele início de março, a escassez de alimentos havia agravado a tensão entre as tropas de chimpanzés. A seca prolongada reduzira a oferta de figos e folhas, forçando disputas por território e comida. Machos adultos tornaram-se mais agressivos, exibindo comportamentos de ameaça e brigas violentas. O grupo que Claire acompanhava era considerado semi-habituado. Tolerava a presença humana, mas reagia mal a aproximações inesperadas. Na manhã do ataque, Claire partiu com 2 assistentes ugandenses, James Okielo e Miriam Aiken. O objetivo era simples: rastrear o grupo para atualizar o mapa de deslocamento. Carregavam apenas cadernos, um rádio e um GPS. O atraso causado pela chuva os fez entrar na mata meia hora depois do planejado, sob luz fraca e terreno perigoso. O caminho era traiçoeiro. O solo, coberto de raízes e folhas úmidas, transformava cada passo num risco de queda. As árvores filtravam a claridade em tons esverdeados e o ar denso abafava o som dos próprios passos. Seguindo em fila indiana, James ia à frente, Miriam ao centro e Claire no fim. Eram pouco mais de 8 horas da manhã quando ela parou por um instante para ajustar a alça do caderno de anotações. Ficou apenas 10 metros atrás dos colegas, perto da borda de um barranco coberto por samambaias. O que Claire não sabia era que naquela mesma área, alguns machos haviam sido expulsos de seus grupos e estavam isolados, frustrados e imprevisíveis, os mais perigosos entre os chimpanzés. Apesar de compartilharem mais de 98% do DNA humano, os chimpanzés adultos são fisicamente muito mais fortes. Um macho pode pesar 50 quilos, mas possui músculos capazes de quebrar ossos humanos com facilidade. Suas garras e dentes caninos, longos e afiados, são armas que evoluíram tanto para caçar quanto para mutilar rivais. James contaria depois que ouviu primeiro o som, um estalo súbito na vegetação, seguido de um grito agudo, cortante. Ao virar-se, não viu Claire. Correu até a encosta e a encontrou caída a meio caminho do barranco, sendo atacada por um chimpanzé solitário. O animal, identificado mais tarde como um macho exilado chamado Guma, estava em pé sobre o corpo da pesquisadora, golpeando-a com um galho grosso como se fosse uma ferramenta. Essa cena terrível confirmou o que os estudos já suspeitavam. Os chimpanzés, quando sob estresse extremo, podem usar objetos como armas. A cada golpe, o som seco do impacto ecoava pela mata. Desesperado, James pegou uma pedra e a lançou na direção do agressor. Miriam fez o mesmo, acertando o ombro do animal. Guma emitiu um grunhido profundo e fugiu entre as árvores, desaparecendo em segundos. Claire ficou imóvel. Quando os colegas se aproximaram, o choque deu lugar à constatação do horror. O rosto e o crânio estavam gravemente feridos, com várias fraturas afundadas. As marcas de dentes nos braços e no pescoço indicavam mordidas poderosas. James tentou verificar o pulso, mas era tarde. Claire já estava sem vida. Os 2 acionaram o rádio imediatamente, mas a resposta demorou. A localização era remota, e as equipes de resgate levaram quase 3 horas para chegar. Durante todo esse tempo, os colegas permaneceram junto ao corpo, cobrindo-o com uma lona para evitar a aproximação de animais. Naquela tarde, a Autoridade de Vida Selvagem de Uganda suspendeu todas as atividades de pesquisa no setor central de Kibale.
A investigação concluiu que o ataque foi oportunista. Guma, um macho de posição intermediária recentemente expulso do grupo, provavelmente reagira por estresse e confusão ao ver a pesquisadora sozinha e abaixada. Uma postura interpretada como ameaça. O corpo de Clary foi preparado e enviado de volta ao Reino Unido em 5 dias. A Universidade de Kent concedeu-lhe o título de mestrado póstumamente e instalou uma placa em sua homenagem nos jardins do campus de Canterbury. O caso nunca foi amplamente divulgado. Nos registros acadêmicos foi tratado como anomalia trágica. Após o ataque, as autoridades intensificaram as patrulhas armadas e instalaram placas de alerta em zonas de observação de chimpanzés semi-habituados. A Universidade de Makerere suspendeu temporariamente o envio de alunos a regiões de risco até a revisão completa dos protocolos de segurança. Naquele pedaço de floresta, onde Clary buscava compreender o vínculo entre mãe e filhote, a fronteira entre o intelecto e o instinto se dissolveu. Lembrando mais uma vez que mesmo as criaturas mais próximas de nós continuam sendo filhas indomáveis da selva. O mecânico e o leão na Namíbia. Era 14 de novembro de 2013. Sob o calor abrasador do distrito de Okahandja, na Namíbia, ventos secos levantavam poeira sobre a estrada de serviço, enquanto o caminhão de apoio da equipe de pesquisa estava parado atrás de um reboque de transporte de animais. O que deveria ser apenas mais uma operação rotineira de manejo da vida selvagem, estava prestes a se transformar em uma tragédia que ninguém esqueceria. Victor Njenga, um mecânico de 29 anos, tinha um jeito tranquilo que escondia sua confiabilidade e competência, qualidades que lhe garantiram o respeito de todos na reserva de caça privada próxima a Okapuka. Nos últimos 4 anos, ele havia trabalhado na garagem do local, consertando eixos danificados pelas trilhas esburacadas, refazendo sistemas de freio e trocando pneus castigados pelo verão inclemente da Namíbia. 3 semanas antes do incidente, Victor havia sido promovido para a função de auxiliar de escolta de campo, um cargo que oferecia mais tempo fora da oficina e um salário melhor. Embora essa nova posição exigisse mais responsabilidades, Victor levava tudo com seriedade. Ele era cauteloso, observador e fiel aos protocolos. Seu papel principal era cuidar do veículo de apoio, um robusto Land Cruiser coberto de poeira, equipado com caixas de ferramentas e tambores d'água, essenciais para as longas missões no mato. Victor nunca havia manuseado equipamentos de sedação ou rifles de dardos tranquilizantes, e nem era esperado que o fizesse. Em dias de colar eletrônicos em animais, como aquele, sua função era simples: manter distância, observar e ajudar a carregar os equipamentos quando necessário. Naquela manhã, a equipe de pesquisa estava relocando um leão macho subadulto para instalar um colar de monitoramento antes de soltá-lo. O felino, com cerca de 3 anos de idade, havia sido sedado próximo a uma cerca de perímetro e transportado em um container especial, desenvolvido para o manuseio seguro de grandes predadores. A traseira do container estava voltada para um espaço estreito entre a vegetação, um procedimento padrão, pensado para limitar as rotas de fuga do animal, caso algo saísse do controle. Mas logo algo mudou. Enquanto a equipe se preparava para colocar o colar, notaram sinais de que o leão estava recobrando a consciência. Sua cabeça começou a se mover. As patas traseiras pressionavam as paredes da caixa e sua respiração, antes profunda e regular, tornou-se curta e irregular. Sinais claros de que o efeito do tranquilizante estava diminuindo. O colar ainda não havia sido instalado e a situação exigia uma decisão rápida. Um veterinário sênior determinou que tentariam reposicionar o animal enquanto ainda havia tempo, instruindo que o portão traseiro fosse aberto com o uso de uma barreira metálica de proteção. Victor estava ao lado do reboque, concentrado no uso de um macaco hidráulico para levantar o eixo traseiro da caixa, já que um dos pneus havia afundado na areia. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Os leões africanos são os segundos maiores carnívoros do continente,
ficando atrás apenas dos crocodilos. Um macho adulto pode ultrapassar 180 quilos de músculos e força bruta. Suas patas dianteiras podem esmagar ossos com um único golpe, e sua mordida tem força superior a 450 quilos por polegada quadrada. Mais alarmante ainda, quando um leão começa a acordar da sedação, ele pode se tornar imprevisível e perigosíssimo. As drogas usadas no manejo de animais selvagens nem sempre têm efeitos uniformes. Fatores como metabolismo, estresse e idade interferem na duração da sedação. Isso pode criar janelas de lucidez parcial, nas quais o animal está consciente o suficiente para matar, mas sem qualquer freio comportamental. E então, tudo aconteceu em questão de segundos. No instante em que o portão da caixa foi entreaberto, o leão explodiu para fora com uma violência aterradora. Não era o movimento lento e atordoado de um animal ainda sob efeito dos tranquilizantes. Era um predador de 180 quilos, lançando-se para o ataque com precisão mortal. O animal chegou a tropeçar levemente devido às pernas ainda rígidas, mas logo recuperou o equilíbrio em uma rajada de músculos dourados e garras afiadas. A equipe de pesquisa se espalhou em desespero. 2 membros se esconderam atrás do veículo principal. Outro se jogou de volta dentro da caixa de transporte. Mas Victor hesitou. Talvez tenha interpretado o tropeço inicial do leão como sinal de fraqueza. Esse instante de hesitação custou sua vida. O felino percorreu os 6 metros que o separavam de Victor em 3 saltos potentes, atingindo-o em cheio quando ele finalmente começava a correr. O impacto o lançou ao chão e o peso do leão o esmagou contra a areia. O ataque, segundo testemunhas, foi estranhamente silencioso. Nada de rugidos, nada de luta prolongada. Apenas o som arrepiante de garras rasgando tecido e carne enquanto o leão firmava sua mordida. A técnica de matança foi implacavelmente precisa. Leões costumam abater presas grandes, sufocando-as, cravam os dentes no pescoço e usam o peso do corpo para impedir qualquer reação. Victor sofreu ferimentos catastróficos na nuca e no ombro. As presas de 10 centímetros perfuraram artérias e estruturas cervicais. As vértebras do pescoço se deslocaram sob a pressão esmagadora. 2 funcionários armados dispararam tiros de advertência para o alto, mas o leão, guiado apenas por instinto predatório, ignorou o barulho. Apenas um disparo direto no flanco fez com que o animal largasse o corpo de Victor e recuasse cambaleando. Mas era tarde demais. O pescoço de Victor estava dilacerado, o maxilar exposto, e o sangue encharcava a terra vermelha da Namíbia. Funcionários do Ministério do Meio Ambiente chegaram naquela tarde, cerca de 1 hora após serem chamados. A área já havia sido isolada e higienizada. O corpo do leão foi removido para necropsia, a fim de verificar os níveis de sedação e possíveis reações adversas. O corpo de Victor foi colocado em um saco plástico preto e levado para Windhoek, onde os legistas confirmaram a causa da morte: deslocamento cervical e hemorragia traumática no pescoço. O funeral de Victor Njenga foi realizado 3 dias depois, no bairro de Katutura, em uma cerimônia íntima, com a presença de familiares, alguns colegas de trabalho e vizinhos de longa data. O gerente da reserva enviou uma carta selada e 2 meses de salário como indenização à família. Uma breve nota foi lida em uma rádio local, no idioma Oshiwambo. Nenhuma mídia em inglês noticiou o ocorrido. O veterinário e o gorila das montanhas de Virunga. Era 4 de abril de 2017. Uma névoa espessa envolvia as encostas vulcânicas do Parque Nacional de Virunga, na República Democrática do Congo. O som das aves distantes se misturava ao silêncio úmido da floresta, onde um grupo de gorilas se movia discretamente sob o dossel das árvores. Seus murmúrios graves eram sinais de presença para quem sabia escutar, e de perigo para quem não compreendia o idioma da selva. Evan Ridley, veterinário sul-africano de 29 anos,
atuava há 6 meses como voluntário em missões de saúde animal pelo interior do Congo. Sua calma e rigor técnico haviam lhe rendido o respeito de colegas e supervisores. Ele se dedicava principalmente a campanhas de vacinação de gado e contenção de surtos que ameaçavam tanto os animais domésticos quanto as populações humanas. Recentemente, Evan fora autorizado a integrar as expedições de monitoramento da saúde dos gorilas das montanhas, uma parceria entre sua ONG e a Autoridade de Vida Selvagem congolesa. Na manhã da tragédia, ele partiu da estação Bukima acompanhado de 2 guardas experientes, Jules e Alan, além de um observador das Nações Unidas. A missão era acompanhar um dos grupos de gorilas habituados à presença humana na região de Mikeno. Esses gorilas, embora acostumados a pesquisadores, permanecem essencialmente selvagens, seguindo hierarquias complexas que poucos humanos compreendem totalmente. Machos dominantes, conhecidos como silverbacks, podem pesar cerca de 180 quilos e são capazes de golpear com a força equivalente a um martelo hidráulico. Eles não são monstros, mas também não são criaturas dóceis. São líderes vigilantes, programados pela evolução para defender o grupo com violência fulminante. O protocolo de segurança parecia simples: manter uma distância mínima de 7 metros, evitar contato visual direto e permanecer ereto sempre que o silverback estivesse visível. Regras criadas para prevenir exatamente o tipo de tragédia que se desenrolaria naquele dia. Os sinais de atividade dos gorilas eram claros: galhos quebrados, brotos mastigados e marcas de alimentação espalhadas pelo chão, como avisos territoriais. Às 9h42 da manhã, a equipe finalmente avistou o grupo. Um enorme macho sentado ao lado de um tronco caído, descascando a casca com os dentes poderosos. Por perto, alguns filhotes brincavam enquanto uma fêmea se alimentava a poucos metros. O cenário parecia um retrato pacífico de coexistência entre homem e natureza. Evan se ajoelhou na beira de uma clareira para coletar amostras de fezes frescas, um procedimento rotineiro para análise de parasitas. Mas aquele gesto simples seria fatalmente mal interpretado. O estopim veio de forma inesperada. Um jovem gorila macho atravessou a vegetação num ataque de exibição, batendo no peito e emitindo gritos curtos. Esse comportamento, comum entre machos tentando afirmar dominância, provocou uma reação imediata do líder. O silverback virou-se bruscamente e fixou o olhar em Evan, que permanecia agachado. No código social dos gorilas, uma postura baixa pode ser sinal de submissão ou de desafio. Naquele instante, o gigante interpretou o gesto como provocação. Jules gritou um alerta, mas o ataque já havia começado. O gorila avançou com força explosiva, cobrindo os poucos metros em questão de segundos. O impacto derrubou Evan como se fosse um boneco. O animal, pesando quase 200 quilos, o atingiu no peito e nas costas, desferindo golpes devastadores com os punhos cerrados. Cada impacto equivalia à força de uma marreta de ferro. Jules relataria mais tarde que o ataque durou menos de 20 segundos, tempo suficiente para causar ferimentos fatais. Os silverbacks não matam por crueldade. Quando atacam é por instinto, para eliminar qualquer ameaça rapidamente. Assim que Evan ficou imóvel, o gorila cessou o ataque e se afastou, retornando à sua fêmea e aos filhotes com uma calma quase ritual. A demonstração de poder havia terminado. Jules imediatamente acionou o rádio, a voz trêmula enquanto tentava transmitir as coordenadas. 40 minutos depois, os socorristas chegaram ao local, avançando com dificuldade pelo terreno úmido e irregular. Encontraram Jules sozinho ao lado do corpo de Evan, as mãos cobertas de lama. O veterinário havia sofrido trauma craniano grave e múltiplas fraturas nas costas. Suas ferramentas de coleta estavam espalhadas e amassadas ao redor do corpo. O relatório oficial das autoridades de Virunga classificou o ocorrido como uma interpretação comportamental equivocada, uma combinação de postura incorreta e estresse do grupo. O silverback não foi abatido, pois as autoridades reconheceram que o animal agira de acordo com sua natureza, reagindo a um possível desafio. O corpo de Evan foi repatriado para Durban em poucos dias. O funeral reuniu familiares e colegas que mal conseguiam compreender como um gesto científico tão banal terminara em tamanha violência. Sua ONG publicou uma breve nota de homenagem antes de arquivar os registros de sua participação no projeto. Enquanto o silêncio voltava a envolver as florestas de Virunga, o rugido distante de um leão ecoava mais ao sul, nas terras áridas de Botsuana.
Número 1. O Engenheiro e o Leopardo de Niassa. Era 12 de setembro de 2015. O sol africano se escondia atrás das colinas da imensa reserva de Niassa, em Moçambique, quando 4 homens pararam próximos ao rio Lugenda, sem imaginar que haviam ultrapassado os limites das trilhas patrulhadas e entrado diretamente no território de um predador. Ali, a autoconfiança humana logo encontraria o instinto letal de um caçador ancestral. Ricardo Montero, engenheiro português de 41 anos, estava em Moçambique há quase um ano supervisionando projetos de energia solar em comunidades isoladas. Era conhecido entre os colegas por seu humor discreto e temperamento calmo. Depois de meses de trabalho solitário, decidiu aceitar o convite de um amigo para uma pequena expedição no mato. Uma pausa na rotina técnica e burocrática. Antônio Purs, coordenador de logística e caçador amador nos fins de semana, convenceu Ricardo de que uma noite sob o céu africano seria a desconexão perfeita. O grupo parecia equilibrado para uma aventura modesta. Antônio, com sua experiência de caça, Ricardo, com seu olhar analítico, Jürgen, um expatriado alemão, e Elias, um rastreador local acostumado com os perigos da savana. O plano era simples: acampar por uma noite às margens do rio Lugenda, fora das zonas turísticas, e fazer uma breve caminhada para rastrear animais antes de dormir. A confiança de Antônio seria o primeiro erro. Ele acreditava que o luar bastaria para iluminá-los, ignorando o quão traiçoeiro é o terreno de Niassa. A paisagem muda bruscamente entre campos abertos e densas florestas de miombo, cortadas por leitos de rios secos, corredores perfeitos para caçadores noturnos. Após uma tempestade recente, o solo estava úmido, revelando claramente as marcas dos animais. Durante a caminhada, Elias notou pegadas frescas de leopardo. Grandes, com almofadas fundas e dedos bem espaçados, sinal de um macho adulto. Mas Antônio, confiante em sua experiência, insistiu que eram rastros antigos. Ele já havia feito outras trilhas sem incidentes, e seu tom seguro tranquilizou os companheiros. De repente, um esquilo terrestre soltou gritos agudos à esquerda do grupo. Um alerta natural que todo rastreador sabe reconhecer como sinal de um predador nas proximidades. Elias quis parar, mas Antônio o ignorou, determinado a seguir em frente. As advertências soaram exageradas, não urgentes. Foi nesse momento que Ricardo cometeu o erro fatal. Ao se afastar alguns metros para ajustar o GPS, ficou isolado do grupo. Exatamente o tipo de situação que os leopardos exploram há milênios. Esses felinos caçam sozinhos, esperando o instante em que a presa se separa da segurança do bando. Um macho adulto pode pesar cerca de 65 quilos, e seus ataques são tão silenciosos quanto precisos. Com garras de 5 centímetros e uma mordida capaz de exercer cerca de 280 quilos de pressão, o leopardo ataca com violência repentina. Num instante, Ricardo estava de pé. No seguinte, um borrão de músculos e manchas saltou da vegetação, atingindo-o pelas costas com força estimada em mais de 220 quilos em um único impacto. Esses felinos não rugem ao atacar. Apenas um estalo seco, o som do corpo se chocando contra o chão e um grito sufocado. Quando Antônio finalmente iluminou a cena com a lanterna, o horror já estava consumado. O leopardo segurava Ricardo pelo pescoço, as patas dianteiras o prendendo ao solo, enquanto as traseiras o arrastavam para dentro da mata. Especialistas acreditam que o animal reagiu de forma defensiva, assustado pelo movimento repentino a curta distância. Como é típico desses predadores, tentou esconder a presa em local isolado, comportamento que evoluiu para proteger suas caças de outros competidores. Antônio disparou um tiro para o alto e o som ecoou pelo vale, fazendo o leopardo recuar. Mas era tarde demais. Ricardo jazia imóvel, a camisa rasgada no ombro e o sangue escorrendo por ferimentos profundos no pescoço, as marcas perfeitas dos caninos do animal. As perfurações no crânio e na mandíbula indicavam uma mordida projetada para matar instantaneamente, rompendo artérias e esmagando ossos vitais. Diferente de outros ataques, o leopardo não tentou se alimentar. Ao perceber a presença do grupo, fugiu, deixando o corpo para trás. Isso levou os investigadores a concluir que o animal estava apenas defendendo seu território, não caçando. O funeral de Ricardo em Lisboa foi discreto. Familiares, antigos colegas de faculdade e companheiros de trabalho na África se reuniram em silêncio. Os pais recusaram entrevistas e pediram apenas que o filho fosse lembrado pelo que construiu, não pela forma como morreu. Em Moçambique,
As autoridades do parque reforçaram as patrulhas nas áreas com grande presença de leopardos e instalaram novas placas de aviso nas trilhas não oficiais. Ninguém foi formalmente responsabilizado, mas o episódio levou a uma revisão interna das permissões para expedições privadas de estrangeiros dentro da reserva. Enquanto o sangue do engenheiro português se misturava à lama da reserva de Niassa, a milhares de quilômetros dali, nas florestas vulcânicas de Virunga, outro profissional da vida selvagem estava prestes a descobrir que até as criaturas mais inteligentes podem confundir curiosidade científica com ameaça mortal. Queen's Wales e o sacrifício no Parque Nacional de Hwanghae. Era 24 de agosto de 2014, quando o Parque Nacional de Hwanghae, no Zimbábue, testemunhou um dos encontros com leões mais heróicos e trágicos da história africana. Para Queen's Wales, um experiente guia de 40 anos, o que deveria ser um safari a pé comum se transformou em um ato de sacrifício extremo. Em 2014, o Parque Nacional de Hwanghae já era considerado o principal destino de turismo de vida selvagem do Zimbábue, com uma área de aproximadamente 14.650 km². O parque abrigava mais de 500 espécies de animais, incluindo a maior população de cães selvagens da África e 4 dos 5 grandes: elefantes, leões, leopardos e búfalos. Recentemente, Hwanghae havia ganhado atenção mundial por razões trágicas. A morte de Cecil, um leão de 13 anos muito querido, abatido por um dentista dos Estados Unidos chamado Walter Palmer, gerou comoção internacional e colocou em xeque os esforços de conservação da região. Queen's Wales era um tipo raro de profissional da vida selvagem. Após ter trabalhado como piloto comercial no norte do Zimbábue, ele trocou o avião pela savana, encontrando sua verdadeira vocação no coração selvagem de Hwanghae. Sua transição para guia profissional foi muito mais que uma mudança de carreira, foi uma jornada espiritual. Durante 12 anos, desenvolveu uma habilidade quase sobrenatural de interpretar o comportamento animal, rastrear animais selvagens e proteger seus clientes em um dos ambientes mais imprevisíveis do continente. O Camp Hwanghae, onde Queen trabalhava, havia se consolidado como referência em safaris a pé, bem diferente da segurança relativa dos passeios em veículos. As caminhadas ofereciam uma conexão íntima com a vida selvagem africana, mas também exigiam experiência total dos guias, devido aos riscos elevados. Aquela manhã fatídica começou como tantas outras. Queen chegou à base dos guias às 5 horas da manhã, avaliando as condições climáticas e os registros recentes de movimentação de animais. O grupo de 6 turistas, 2 casais dos Estados Unidos e 2 fotógrafos alemães, reuniu-se para a instrução de segurança às 5h30. Em safaris a pé, as regras são rígidas: formação em fila indiana, silêncio absoluto quando necessário e obediência imediata às instruções do guia. Às 6h15, com os primeiros raios dourados do amanhecer colorindo a savana, Queen liderou o grupo rumo ao interior do parque. O ar da manhã trazia o frescor típico do final do inverno, em torno de 12 graus Celsius, ideal para a atividade dos animais e para rastreamento a pé. Seu rifle, um calibre .458 Winchester Magnum, estava preparado, mas repousava em seu ombro. Um último recurso que ele esperava nunca precisar usar. A alcateia de leões que eles estavam prestes a encontrar era bem conhecida por Queen. Liderada por Inoxa, um imponente macho de 8 anos, o grupo incluía 2 fêmeas adultas e 2 filhotes de aproximadamente 4 meses. Ao aparecerem no binóculo de Queen naquela manhã, os leões representavam tudo o que há de letal nos predadores africanos. Leões machos podem pesar até 225 quilos, com músculos compondo 60% de sua massa corporal, mais do que qualquer outro felino. Sua mordida ultrapassa 1000 libras por polegada quadrada, forte o suficiente para esmagar o crânio de um búfalo. E, acima de tudo, são extremamente territoriais, vendo qualquer intrusão como uma ameaça potencial. Às 6h45, Queen encontrou os primeiros rastros. Pegadas frescas na areia contavam uma história clara. O grupo havia passado por ali menos de 1 hora antes. Seus olhos experientes identificaram detalhes sutis. A profundidade das marcas indicava que os leões caminhavam lentamente, provavelmente após uma caçada bem-sucedida. As pegadas levavam até um local elevado, favorito do grupo para descansar nas primeiras horas do dia. O grupo seguiu com precisão e silêncio. Queen posicionou os clientes de forma estratégica. O sol da manhã atrás deles e o vento soprando em suas faces
impedindo que seu cheiro alcançasse os leões. Às 7h10, eles avistaram os leões pela primeira vez, a cerca de 100 metros de distância, em uma clareira da savana. A cena era digna de fotografia. Inoxa estava deitado sobre um cupinzeiro, sua juba escura iluminada pelo sol nascente, enquanto as fêmeas e os filhotes repousavam na relva dourada. O que veio a seguir colocaria à prova tudo o que Quinn sabia sobre o comportamento dos leões. A reação inicial de Inoxa pareceu comum, uma exibição territorial que Quinn já testemunhara dezenas de vezes. O leão levantou-se devagar, seus músculos ondulando sob o pelo dourado. Mas algo em sua linguagem corporal ativou o instinto de Quinn. As orelhas do leão estavam não apenas voltadas para frente, estavam completamente coladas para trás, em postura agressiva. Sua cauda, normalmente relaxada nesses momentos, estava rígida, cheia de tensão. Às 7h15, Inoxa iniciou sua aproximação. Quinn imediatamente aplicou os protocolos de segurança. Colocou-se entre o leão e os turistas, mantendo a calma ao instruí-los para ficarem perfeitamente imóveis. Quando o leão ultrapassou a zona de segurança de 50 metros, Quinn acionou um Bear Banger, um tipo de explosivo sonoro usado para afugentar predadores. Por um instante, funcionou. Inoxa recuou, parecendo perder o interesse. Mas então, sem aviso, o leão girou e atacou. O ataque mostrou toda a eficiência assustadora de um predador africano. Inoxa cobriu 50 metros em menos de 3 segundos. Com mais de 220 quilos, seu corpo explodiu em velocidade. Quinn não teve tempo de erguer o rifle. Em vez disso, permaneceu no lugar, tornando-se um escudo humano entre o leão e seu grupo. Seu último ato foi puro sacrifício. O impacto foi devastador. A primeira investida de Inoxa derrubou Quinn com a força de um carro em alta velocidade. As patas gigantescas do leão, com garras retráteis projetadas para abater búfalos, acertaram em cheio seu peito e ombros. Em segundos, as mandíbulas do predador se fecharam no pescoço de Quinn, uma técnica de morte aperfeiçoada por milhões de anos de evolução. Os gritos do grupo ecoaram pela savana enquanto o sangue manchava a relva dourada. Guardas do parque, que monitoravam o safari à distância, imediatamente acionaram os socorristas. Mas nas vastas áreas de Hwang, a ajuda leva preciosos minutos. Quando a equipe de resgate chegou, às 7h45, Quinn já havia falecido. Inoxa havia recuado para junto de seu grupo, deixando para trás o mais experiente guia do Zimbábue, caído a poucos metros dos animais que ele havia dedicado a vida para proteger. O ataque durou exatos 47 segundos. Após o golpe inicial e a mordida fatal no pescoço, Inoxa manteve o aperto por cerca de 30 segundos, suas mandíbulas esmagando com mais de 1000 psi de força. Os 6 turistas, seguindo as instruções anteriores de Quinn, recuaram cerca de 20 metros, mantendo a formação apesar do terror. Os fotógrafos alemães continuaram filmando, imagens que mais tarde seriam cruciais para a investigação. Às 7h23, Inoxa soltou Quinn, respondendo aos sons vindos dos filhotes. Ficou por um momento parado sobre o corpo inerte, um comportamento identificado depois por especialistas como exibição de domínio territorial, antes de retornar à sua família, a aproximadamente 80 metros de distância. A resposta de emergência foi rápida, mas enfrentou terreno difícil. O chefe dos guardas, Thomas Moyo, recebeu o chamado às 7h24. Em 2 minutos, 3 veículos de resgate partiram. Uma equipe médica do acampamento principal cruzando 18 quilômetros de trilhas acidentadas, outra unidade de vida selvagem saindo de uma estação ao norte e uma equipe aérea de helicóptero de Victoria Falls, a 90 quilômetros de distância. Os turistas foram evacuados pelo primeiro veículo às 7h38. A médica-chefe do parque, doutora Sarah Matthews, chegou a Quinn às 7h45, apenas para confirmar o que já era evidente. A morte havia sido praticamente instantânea, causada pela combinação de perda de sangue da artéria carótida e trauma espinhal catastrófico. A investigação revelou que Inoxa era um macho conhecido, monitorado por um colar GPS, assim como o leão Cecil. Nunca havia demonstrado agressividade anterior com humanos. Câmeras mostraram que o grupo de leões já estava naquela região havia dias, perto das rotas populares de safaris a pé. A morte de Quinn gerou amplo debate sobre os protocolos de segurança em safaris a pé nos parques nacionais do Zimbábue. Embora essas caminhadas fossem uma tradição no turismo africano, o incidente expôs os riscos envolvidos. O Camp Hwangé suspendeu temporariamente os safaris a pé enquanto revisava todas as suas medidas de segurança.
as autoridades decidiram não interferir com o grupo de leões. Ao contrário de ataques envolvendo comunidades humanas, este havia ocorrido no território natural do leão, durante uma atividade regulamentada. Optaram por respeitar a natureza imprevisível dos animais selvagens. Hoje, o legado de Queen's Wales permanece vivo. Novos protocolos de segurança e treinamentos de guias foram implementados. Os safaris a pé continuam, mas com normas mais rigorosas sobre territórios e presença de filhotes. Inoxa e seu grupo ainda percorrem a imensidão de Whangee, lembrando a todos do poder bruto da natureza. A última publicação de Queen no Facebook foi, ironicamente, uma foto de Cecil, o leão. Duas criaturas com histórias distintas que mudaram para sempre a conservação no Zimbábue. Sua morte é testemunho da coragem dos guias africanos e um lembrete de que os grandes predadores do continente merecem respeito, até o último instante. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!